Alô, você que acompanha o canal Aprender e Evoluir e você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo para mais esse vídeo FE002. O objetivo é função exponencial com exercício de aprendizagem. Construa o gráfico de cada uma das funções exponenciais definidas pelas leis dadas a seguir. Escreva o conjunto imagem e diga em cada caso se a função é crescente ou decrescente. Letra A, f de x igual a 2 vezes 2 elevado a x. Letra B, f de x igual a 2 elevado a x mais 2. Letra C, f de x igual a meio elevado a x menos 2. Letra D, f de x igual a menos 2, que multiplica meio elevado a x. Peço uma atenção especial para cada um desses gráficos. Peço que deixe seu like, às vezes a gente esquece de deixar o like. Também faça sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito. Mas agora vamos ao que interessa, vamos à resolução. Para a construção dos gráficos, nós vamos atribuir para x valores de menos 2 até 2, exceção a letra D, que nós vamos até 3, mas lembrando sempre que ele vem do infinito negativo e vai para o infinito positivo. E após fazer as manipulações matemáticas, a gente vai conferir o gráfico no GeoGebra. No caso, na letra A, então, a gente observa que nós temos os pontos menos 2,5, menos 1 e 1, 0 e 2, 1 e 4 e 2 e 8. Vamos jogar no GeoGebra, mas se você tiver com papel quadriculado aí, basta você fazer o eixo X e o eixo Y e observar o comportamento do gráfico. Colocando no GeoGebra, então, o Y igual a 2 vezes 2 elevado a x. Os pontos A, B, C, D e E estão aí no gráfico. Se você aproxima esse gráfico, porque tem a impressão inicial que ele encosta no eixo X, né, mas não é verdade, ele só se aproxima, por isso a imagem é maior do que zero. Então nós vamos escrever ali que a função tem a imagem positiva, ou seja, poderia escrever também y pertence aos reais, tal que y é maior que zero. E como o valor de a é 2, ou seja, a é maior do que 1, a função é crescente. Nesse caso, esse mais 2 que aparece na função f de x igual a 2 elevado a x mais 2, significa que há um deslocamento para cima em 2 unidades. O gráfico inicial 2 elevado a x ficaria y maior do que zero. Então, nesse caso, o gráfico se desloca 2 unidades para cima. Você vai ver no GeoGebra que eu até coloco a linha ali y igual a 2, e essa linha fica, então, a partir daí o gráfico fica 2 unidades deslocadas para cima. Isso afeta diretamente o conjunto imagem. Para fazer o gráfico no quadriculado, você pode nomear os pontos. Chamamos de A, menos 2 e 2,25. B, menos 1 e 2,50. C, 0 e 3. D, 1 e 4. E E, 2 e 6. Então, no GeoGebra é adicionada a função 2 elevado a x mais 2. Acrescento ali o y igual a 2 para mostrar o deslocamento, a translação que houve. E os pontos A, B, C, D e o ponto E. Então, aí, a partir daí, você percebe nitidamente que o gráfico foi deslocado 2 unidades para cima, ou seja, ele se aproxima da reta y igual a 2. Então a função é crescente, pois o A é maior do que 1, A igual a 2, e a imagem é y pertence aos reais, tal que y é maior do que 2, ou a gente pode escrever a imagem como sendo aberto em 2 e aberto no infinito positivo. Um recadinho rápido para você que está acompanhando o vídeo até aqui. Por que não deixar o seu like?
por que não fazer um comentário e compartilhar o vídeo com seus amigos e colegas. A letra C, também nós vamos do menos 2 até o 2. E a gente tem os pontos menos 2 e 2, menos 1 e 0, 0 e menos 1, 1 e menos 1,5 e 2 e menos 1,75, como foi observado aí nos cálculos, nas manipulações matemáticas. Nesse caso, você observa que o gráfico é decrescente, menos meio elevado a x, o gráfico decrescente, menos 2, quer dizer, você vai deslocar o gráfico 2 unidades para baixo. Eu vou até colocar y igual a menos 2 para fazer o eixo que passa pelo menos 2, e você observa que vai intervir diretamente na imagem. Ou seja, a imagem fica 2 unidades deslocadas para baixo. O gráfico da função y igual a meio elevado a x menos 2, ele fica do eixo que passa pelo y igual a menos 2, igual eu prometi para vocês, para o infinito positivo. E aí você pode observar os pontos A, B, C, D e E, que foram calculados nas manipulações matemáticas realizadas anteriormente. A função é decrescente, pois o A igual a meio está entre 0 e 1. Logo, a imagem da função f de x igual a meio elevado a x menos 2 é dada por y pertence aos reais, tal que y é maior que menos 2. Ou escrevendo de outra forma, você pode escrever como aberto em menos 2 e aberto no infinito positivo. Vamos agora à letra D. A letra D já é uma curiosidade bem interessante. Você tem os pontos. Ali eu fiz os cálculos dos pontos. Menos 2 menos 8, menos 1 e menos 4, 0 e menos 2, 1 e menos 1, 2 e menos 0,5, 3 e menos 0,25. E nesse caso, nós temos a função, olha, se você observa o primeiro gráfico que eu coloco ali, y igual a 2 que multiplica meio elevado a x. Você tem uma função decrescente. Porém, quando você adiciona o sinal de menos na função, ela fica crescente. Mas olha, nesse caso o a é um valor entre 0 e 1? Era para ser decrescente? Sim. Porém, o sinal de menos inverte isso daí. Faz com que a função seja crescente. Então, a função f de x igual a 2 vezes meio elevado a x é decrescente, pois o valor de a, meio, está entre 0 e 1. Porém, se você coloca menos na frente, você inverte. A função, então, f de x igual a menos 2, que multiplica meio elevado a x, é crescente, devido ao sinal de menos que antecede o 2. E aí a imagem fica a partir do eixo x para o infinito negativo. Y pertence aos reais, tal que y é menor que 0, ou y vem do infinito negativo até o 0 aberto. Considere f de x igual a elevado a x, e o a, um número entre 0 e 1. Se isso acontece, a função é decrescente. Inicialmente, admite-se que o x1 é menor que x2. Então, quando isso acontece, o f de x1 é maior que o f de x2. Vamos fazer um teste aqui. Para f de x igual a meio elevado a x, quer dizer, o a vale meio, está entre 0 e 1. Vamos considerar o x1 sendo 0 e o x2 sendo 1. Observe os cálculos no quadro. Respeitando ali, você vai encontrar f de 0 igual a 1 e f de 1 igual a 0,5. Ou seja, o f de 0, que vale 1, é maior que o f de 1, que vale 0,5. Então, resulta em uma afirmação verdadeira. Mas, ao se multiplicar f de x1 maior que f de x2 por menos 1, vamos obter
menos f de x1, o oposto de f de x1, é menor que o oposto de f de x2. Portanto, o x1 é menor que o x2. Implica em dizer que o oposto de f de x1 é menor que o oposto de f de x2. Isto é, o oposto da função f de x igual a elevado a x, no caso menos a elevado a x, é crescente, para o a sendo um número entre 0 e 1. Vamos testar com a mesma função. Nós vamos trocar ali o f de x negativo e vamos também manter ali o valor de 0 e 1 e realizar os cálculos. O menos f de 0 dá menos 1 e o menos f de 1 dá menos 0,5. Resulta em uma afirmação verdadeira, ou seja, menos 1 é menor que menos 0,5. É isso aí, dessa forma concluo mais esse vídeo. Aprenda, pratique e evolua!